Olá, bem-vindos a mais uma edição do Isto é Sua História. Me chamo Pedro Estraza e hoje recebo Ceni Prates, da Ceni Prates Engenharia. A Ceni enfrentou diversas adversidades na vida pessoal e no profissional e hoje ela está revolucionando a engenharia civil com um processo que promete mudar o mercado. Ceni, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer é tudo meu, Pedro. Massa. Ceni, pra gente começar a conversa, você pode contar de onde você vem, como é que foi o começo da sua trajetória até você se tornar engenheira? Então, eu sou da cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, fica bem no interior, cidade ribeirinha. E eu, assim que eu formei engenharia civil, quando você faz engenharia civil, você não tem nenhum conhecimento do que eu trabalho hoje, que é justamente financiamento habitacional. Então, eu tive que realmente aprender fazendo. Antes, não tinha questão de cursos, igual tem hoje. Eu tive que aprender fazendo. Comecei fazendo casas com financiamento de imóvel pronto, que é com recurso próprio. E depois, eu aprendi em Guarambi, fazendo financiamento de construção, que é uma modalidade da Caixa, que é a Caixa, ela tem cerca de 80% do mercado. Certo. Você foi de Bom Jesus para Guanambi quando? Na realidade, assim que eu formei, eu fui para Guanambi para começar. E, assim, quando eu cheguei, a cidade de Guanambi só vendia imóvel financiado pronto. Eles não tinham esse costume, esse hábito de estar vendendo na planta, fazendo Certo. financiamento de construção. E eu tive diversos impasses em relação a pessoas que falavam para mim bem assim, isso não vai dar certo. Mas tinha uma cidade ao lado que já fazia isso, uma cidade menor que já fazia isso e que não tinha problema nenhum. Então, eu viabilizei, eu estudei bastante e eu consegui mostrar para as pessoas que o financiamento de construção ele é muito mais seguro do que o financiamento de imóvel pronto. Porque no financiamento de construção, você consegue acompanhar o processo. Imóvel pronto, você está vendo o imóvel, você está vendo a casa, mas você não sabe como foi feito. Você não tem o acompanhamento como é feito no financiamento de construção. E nessa situação, na época, era a empresa que eu trabalhava, que eu era sócia, era Mendes Prates Engenharia. E eu tinha uma sócia. Eu fiquei em Guanambi durante, por volta de 7 a 8 anos. Você chegou na área ali em Guanambi quando? Isso foi em? Assim que eu formei. Isso, mas em que ano? Não tenho uma precisão, mas muito provavelmente por volta de 2018, por aí, para me firmar em Guanambi. Certo. Por que investir numa empresa própria ao invés de. Assim, a gente geralmente pensa, né? Entra numa empresa já consolidada, faz sua parte ali, existe uma estabilidade financeira. Por que arriscar no empreendedorismo? Porque eu formei numa época de recessão, que não existia, que as empresas, Odebrecht, a maioria das empresas estavam todas falindo, né? Uhum. Então, não existia emprego para engenheiro civil. Ou você ia para o empreendedorismo, ou você acabava fora do mercado de trabalho e ia para outra área. E aí foi quando eu comecei fazendo esse financiamento de imóvel pronto. E assim, o mais interessante é que eu, como não aprendi na faculdade, eu não sabia que tinha normas. Na época não se divulgava. Então foram feitas 2 unidades e que depois dessas 2 unidades deu bastante trabalho para vender. Por quê? Porque eu não sabia das normas, eu não tinha conhecimento. Uhum. Aí eu fiquei. Eu sou muito persistente nas coisas que eu me proporciono a executar. Então, assim, eu estudei. E aí eu percebi que, de fato, tinha normas que não eram acessíveis nem sequer aos construtores. E aí sim eu consegui vender, né? Vendi uma fora do financiamento, e a outra para o financiamento. E aí foi a grande questão, que uma delas eu precisei, de fato, estudar bastante, porque
Eu peguei um gancho da Caixa que nem sequer os próprios historiadores, os engenheiros que fazem vistoria sabiam. Mas como eu tinha lido o manual por várias vezes, eu consegui encontrar essa brecha para conseguir vender essa casa, né? Então, aí a partir daí eu percebi o seguinte, que você está construindo com recurso próprio, você se limita bastante. E aí eu falei, não, esse daqui tá muito preso. Eu quero escalar. E aí eu fui para o financiamento de construção, que ninguém conhecia. Um amigo meu chegou para mim e falava assim, que, como eu disse, não ia vender, você não vai vender. As pessoas não vão comprar um imóvel no papel, né? E, graças a Deus, eu acho que quando você detém conhecimento e você mostra esse conhecimento e você passa credibilidade, você acaba vendendo muito mais fácil, né? Nesse processo, eu tive muito êxito em Guanambi. O que me afetou foi que durante o processo em que minha vida estava totalmente estabilizada, minha empresa era a maior empresa em Guanambi de financiamento de imóveis. Eu chegava a vender casas assim uma semana que, para a proporção da cidade, era um absurdo. Era tipo 12 casas uma semana. E aí o que acontece? Minha avó, ela teve câncer durante 25 anos. Aí ela veio a ter metástase. E eu fui acompanhando esse processo dela. Eu sempre fui da parte técnica, operacional. Sou engenheira civil, então eu tinha que lidar com pedreiro, eu tinha que lidar com a parte eh, de, de, de vendas também, de captação de cliente. Mas eu nunca me envolvi nessa parte voltada à contabilidade, que é aí onde eu falo para todo mundo que quer adentrar nessa área. É a principal parte. Conheça. Às vezes é muito mais importante você ficar no escritório do que no campo e deixar o seu sócio tomando conta. Porque foi o meu principal erro. Eu ia já perguntar nisso, né? Porque você, acho que o nosso espectador já deve ter notado aí que você falou o nome de outra empresa e você já deu você tá tateando o assunto aqui na resposta, né? Falou do câncer da sua avó e tal. Mas você passou por algumas dificuldades que misturaram o profissional com o pessoal, assim. Eu queria entender como é que foi essa situação, porque, pelo que eu entendo, te obrigou a recomeçar praticamente do zero em Exato. Guanabí, certo? Exato. Eu tinha uma sócia que, durante esse processo, minha avó estava fazendo tratamento em Brasília. Minha avó, não era só minha avó, foi quem me criou. Então, eu estava indo muitas vezes em Brasília. Eu tinha. Ela era, inclusive, minha ex-mulher. Inclusive, minha ex-mulher, então eu confiava. E depois que minha avó veio a falecer, que eu descobri o roubo que houve na empresa, não é? E um roubo que, da última vez que foi calculado, estava em R$ 732 mil. Hoje deve estar por volta de mais de 1 milhão. Nossa. E, obviamente, o que acontece? Para não perder a questão da credibilidade, eu vendi todos os meus bens. Todos os meus bens. Justamente para poder sanar essa, essa questão de falta de credibilidade. Uhum. E esse processo, ele rola até hoje. Ele foi um processo, assim, que eu tive que, de fato, é muito complicado você lidar com você perder uma pessoa tão importante na sua vida e você não poder nem sequer sofrer. Você ficar numa cama chorando, você ter você, de fato, só passar pelo período do luto, que é um período muito importante. Eu não tive. Eu tive que me proteger. Eu tive que mostrar para as pessoas que não foi eu que fiz isso. E o que acontece? Infelizmente, a justiça na Bahia, ela é uma justiça muito lenta e muito corrupta. E houve, por exemplo, os bens, né?
Hoje eu ganhei todas as instâncias. Eu só estou faltando reaver os bens, né? Tanto para me pagar, quanto para pagar os clientes, né? Esses clientes que a maioria deles já tem consciência, justamente porque agora na minha cidade pequena, todo mundo acaba sabendo de tudo. E aí o que acontece? Em Guanabi, eu vendendo todos os meus bens e mostrando para as pessoas que não foi minha culpa. A pessoa se aproveitou da minha ausência. E aí minha sorte foi assim, eu só descobri porque eu passei uma procuração eu já estava na época casada com outra pessoa e ela descobriu, a advogada, ela descobriu que esse rombo. E coisas absurdas no processo aconteceram. Por exemplo, durante o recesso do carnaval, os bens que estavam todos presos para poder pagar os débitos, né? Que, principalmente, tanto eu sou a pessoa que a menos pratos mais deve. E os demais clientes simplesmente um veículo, uma Hilux, foi vendida para uma pessoa que eu mostrei para a juíza que ele, inclusive, ele é optometrista, porém, exerce até hoje a função ilegal de medicina, de oftalmo. Entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhum pudor em citar nomes, porque eu procurei todas as instituições responsáveis para isso, para poder estar me ajudando até. Porque acaba que as pessoas também estão correndo risco indo numa pessoa que não é médica, né? Então, Newton Faustino, ele fez uma compra de um imóvel durante esse período. E ele não é médico oftalmologista, ele é optometrista. E ele exerce essa profissão. E isso de fato, público e notório na cidade, né? E então, enfim, houve várias pessoas que, durante esse processo, acabaram que, por ser um processo que até então eu não poderia falar tanto, eu tinha muito, muito medo, eu acabei deixando que a outra pessoa falasse. Entendeu? E aí, depois de um tempo, que perceberam que eu ganhando, essa juíza, inclusive, elas respeitou uma ordem de um desembargador, para você ter a noção do absurdo que aconteceu, né? Eu tive que ir para Brasília, eu tive que ir para Salvador, para poder estar ganhando em todas as instâncias e provando minha inocência. E a única coisa que falta hoje é a possibilidade que eu tanto quero e tanto lutei até hoje para que esses bens dela, que dá muito bem para poder pagar todos os clientes e também para poder me pagar, já que eu decidi todos os meus bens. E nesse processo aí, eu não tive tempo de ter luto. Eu tive muita ajuda também por ser casada com a advogada, eu tive muita ajuda dela, né, nesse processo. E aí o que acontece? Infelizmente, casamentos não, assim, acabam que não deu certo. Depois eu acho que tanto desgaste que houve, né? Desgaste de houve, porque você morar numa cidade que as pessoas duvidam do seu caráter, por mais que você tenha provado isso por diversas vezes, vendendo seus bens, eu falei, não, eu quero agora ir para outra cidade e não quero mais sociedade com ninguém. E eu percebi, e uma das coisas que ela sempre falava comigo, você tem que tomar conta da contabilidade.
às vezes é muito melhor você tomar conta da contabilidade do que ficar somente na obra, no operacional. E era o que eu fazia, que era só o operacional, com engenheira, né? Eu tava pensando aqui, que tipo de bens você teve que desfazer, né? Você falou que todos os bens você teve que desfazer, mas também, só para esclarecer, houve outros entraves jurídicos nessa Teve equação? vários entraves jurídicos, teve entraves políticos, muita corrupção, muitas pessoas que eu procurei, porque eu tenho, inclusive, um dossiê com todas as provas, então não é algo que eu falo sem ter prova. Eu mostrei para ela, eu cheguei na mesa da juíza, na frente dos clientes, inclusive, de outros advogados que são testemunhas disso, no fórum, e mostrei. Isso está acontecendo. Esse homem, ele não é médico, ele é optometrista. Ele está fazendo uma compra de um bem. Ele está na posse de um bem que está sendo que está sendo usado como garantia, né? E simplesmente ela falou para mim que eu não preciso. Falou bem assim: você vendeu os seus bens porque você quis. Aí eu falei com ela, infelizmente, é, não sei se para você ou para mim, mas uma das principais coisas que minha avó me ensinou foi a questão de ética, né? Então, eu achava e continuo achando que você trabalhando com ética, você consegue prosperar por várias e várias vezes. Tanto que, assim que eu passei por um processo de não querer mais trabalhar na área de engenharia, eu fiquei de cama durante esse processo. Acabou com o meu casamento. Isso acabou com o meu casamento também, porque você ficar lidando direto com o processo, sendo sua esposa, ela, sua advogada. Então, assim, o que que acontece? Eu acabei, durante 1 ano e 4 meses, mais ou menos, fazendo somente isso, me defendendo. Eu não conseguia e não poderia atender ninguém, porque se eu não fizesse isso, eu estava perdendo. Ela poderia estar tirando um bem do nome dela, passando para outras pessoas. Tanto que quando foi feita uma busca, não tinha nada. E hoje ela continua trabalhando em Guanambi. As pessoas sabem do que aconteceu, eu até fico até impressionada como é que as pessoas, sabendo do que aconteceu, continuam comprando. Obviamente que ela não atua visivelmente como construtora. Hoje, ela já arranjou um sócio cítrico, que é o famoso laranja, né? Para poder estar continuando fazendo as coisas. Mas, assim, é uma falta de caráter e de solidariedade com a pessoa que sabia do que eu estava passando, sabia que eu estava sofrendo com essa. Perdendo minha avó, porque houve um processo de câncer no final muito triste. Eu tive que participar e isso me afetou psicologicamente bastante. Isso acontecendo ao mesmo tempo, né? A sua avó, Exa enquanto todo esse processo se exa desenrolava, né? exatamente. Então, assim, antes ela já estava morrendo. Ela já estava morrendo, e aí quando ela morreu foi quando eu passei uma procuração para minha advogada para ela resolver as coisas, porque eu não conseguia fazer mais nada, né? E aí, a partir disso, eu lembro do que aconteceu comigo, que foi assim, uma coisa até que hoje eu penso, eu falo, rapaz, a que ponto eu cheguei? De pegar minha carteira do CREA e jogar no lixo. Falando, não vou exercer mais, porque é muita injustiça o que está acontecendo comigo. E hoje, quando eu decidi ir para Bom Jesus da Lapa, eu ia passar um tempo em Bom Jesus da Lapa para depois ir para Portugal. Eu não ia ficar em Bom Jesus da Lapa. Mas as pessoas ficaram me procurando porque eu já executava imóveis em Bom Jesus da Lapa. E eu executava imóveis em Bom Jesus da Lapa sem essa sócia. E nunca tive problema. O único problema que teve, no fim, foi um plágio, uma coisa que, né, que, infelizmente, a gente que trabalha com projeto
se você não toma os devidos cuidados, você pode vir sim a ser plagiado. Aí eu fiz um projeto para um parceiro meu, ele não era sócio, porque na CN Pratos Engenharia não tem outra pessoa como sócio a não ser eu sou a única sócia. E ele me plagiou, né? Ele me plagiou, mas quanto a isso, tudo bem. E aí, chegando em Bom Jesus da Lapa, que eu nunca imaginei que eu fosse voltar, eu juro que eu nunca imaginei que eu fosse voltar para Bom Jesus da Lapa, eu consegui vender muitos imóveis, justamente via financiamento de construção. E graças a Deus as pessoas elas conseguiram, assim, como todos os imóveis que eu trabalhando em Bom Jesus da Lapa eu entreguei de uma forma exímia, então não houve. As pessoas conseguiram discernir que a famosa fruta podre, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho um volume absurdo de clientes que eu, assim, não mais, às vezes eu tenho que dispensar. E eu cheguei numa cidade que também não trabalhava com imóvel, com financiamento de construção. Eu ouvi de uma corretora bem assim, isso não vai, esse modelo de negócio você não vai funcionar. Porque quando eu cheguei em Bom Jesus da Lapa, quando as coisas, eu sendo da cidade, eu sabia como é que eram as pessoas. Eu fiquei 16 anos fora de Bom Jesus da Lapa. E eu aprendi, depois que minha avó morreu, a amar minha cidade. Porque ela sempre teve vontade de que eu voltasse para lá. E quando eu voltei para Bom Jesus da Lapa, eu me tranquei dentro de um quarto durante um mês. E tudo que eu percebi que eu tinha errado na Mendes Prates, eu fiz o quê? Eu simplesmente eliminei. Eu falei, eu vou tomar conta dos negócios agora, da contabilidade. Eu vou, nem que eu tenha que ficar dias sem dormir, mas eu vou tomar conta. Porque é melhor você ter uma quantidade menor de imóveis executando do que você perder completamente o controle da contabilidade da sua empresa. E a partir disso, né, que hoje eu vendo muita casa, eu sou corretora também, sou corretora de imóveis, mas o meu principal processo hoje que eu percebi é o seguinte, provar para as pessoas que o financiamento de construção ele é muito seguro. Tão seguro que eu preparei um programa para que o próprio cliente ele tivesse acesso. Às vezes que eu vou no imóvel para poder estar fiscalizando, ele tem acesso às notas fiscais. O dinheiro ele cai na conta do cliente. O cliente me repassa. Se porventura a obra estiver atrasada ou a obra não estiver sendo feita conforme o planejamento e o orçamento que foi dado, aí ele não vai me repassar. E eu criei uma equipe para me ajudar, de projetistas também. Uma das coisas que eu falo, para você vender, primeira coisa, você precisa entender o que aquela cidade deseja, né? A ânsia daquela cidade. Então, eu fiz o estudo de viabilidade para saber que imóveis que eram vendidos em Guanambi não eram vendidos na Lapa. Por exemplo, existem duas modalidades, que é o SBPE, são imóveis mais caros, e o Minha Casa Minha Vida. E Bom Jesus da Lapa é mais o Minha Casa Minha Vida. Porém, quando eu cheguei em Bom Jesus da Lapa, uma das coisas que eu ficava muito chateada é como as pessoas, simplesmente os construtores, que na maioria não eram engenheiros, ou eram corretores ou donos de imóveis, de outras empresas, vendiam 20, 60 casas, não utilizando as normas técnicas. E venderam casa para as pessoas carentes, né? Então, de uma falta de responsabilidade muito grande. E a partir da informação
que eu fui passando, essas pessoas, elas perceberam que elas estavam comprando uma coisa que, se fosse dar um problema, e que na maioria das vezes dá problema, ela não ia conseguir pagar, e nem ele, porque eles não faziam... Por exemplo, hoje eu uso 3 softwares de orçamento para fechar o preço final do imóvel e o valor de pós-venda também, porque você tem que ter... Eu sempre comparo. Você vai comprar um carro, mas o carro pode dar... Um carro na concessionária pode dar algum problema. Aí você volta lá na concessionária e a concessionária vai lá e conserta. E essas pessoas que vendem lá, elas não fazem esse cálculo. Elas juntam aquela velha notinha e, por final, colocam o preço no imóvel. Então, assim, se a casa... a maioria deles... Eu tenho 9 anos de experiência. Então, eu sei que o que dá certo e o que dá errado. Eu sei onde eu errei. Eu falo isso com bastante clareza. Eu sei onde eu errei. E eu sei o que deu certo. Então, você comprar a casa na mão de uma pessoa que simplesmente acha que depois pode... que não vai dar em nada, não ter responsabilidade, como eu tive vendendo meus bens, aí, sinceramente, é um tiro no pé que você tá dando. Eu sempre falo, acompanhe sua obra e, se você não puder, você pode acompanhar pelo celular. Quando eu vendo, uma vez que a pessoa assina na caixa, ela tem um sistema aqui, ela tem o login e senha com todos os projetos. Com projetos que tem quantitativos, inclusive, quantitativos, barra de ferro, de tudo, para poder exatamente eles terem noção do que eu gastei. Na minha cidade, as pessoas usam treliça, né? Quem for pesquisar, depois vai ver que treliça, ela não pode ser utilizada para pilar. Então, assim, são absurdos que acontecem e que eles só querem saber, eu vou usar, porque se der problema, vai dar problema daqui tanto tempo, aí a pessoa conserta. E por falta de informação, o consumidor compra e acha que tem obrigação. Então, quando eu vendo, já fica no próprio sistema a lista de todas as garantias. O público de Guanambi, ele já era um público mais... que já tinha mais conhecimento. Já em Bom Jesus da Lapa, eles não tinham. Eles estão tendo esse conhecimento agora. E aí, agora eles estão preferindo qualidade e clareza no processo, porque tudo que eu faço hoje eu aprendi. Tudo tem que ser documentado, que era o que eu não fazia antes. Você diz, então, que você tem um modelo de negócio novo para a área, então esse modelo é isso, né? Baseado na qualidade, na eficiência e na transparência que você oferece para os clientes, né? Exatamente. Você pode falar mais um pouco sobre isso, então? Sim, porque o que na Mendes Prates faltou foi isso. Então, como eu disse, eu fiquei um mês sem sair de casa, fazendo esse modelo de negócio, justamente para me respaldar e respaldar o cliente. Então, eu também não quero ser culpada por uma coisa que eu não fiz, né? Então, eu quero que de ambos os lados tenham a questão da transparência, da clareza, e eu fazendo esse modelo de negócio que eu fiz, você tem total transparência. E até para o próprio fiscal que for fiscalizar, ele também vai facilitar muito a vida dele. Né? Então, assim, eu tive que, de fato, também engolir novamente a questão do meu luto, porque eu também eu estava em processo de separação e continuar fazendo esse projeto de um novo negócio, que graças a Deus tem dado muito certo. Você pode falar um pouco dessa imersão que você teve, que você falou que você ficou um mês trancado em casa desenvolvendo o projeto, assim, como você chegou a essa formulação, assim? Eu fiquei curioso agora por esse processo, assim, que você fez, sabe? Eu não queria que desse errado de novo. Uhum. E eu sou uma pessoa muito, como eu disse, muito persistente, e quando eu percebi o seguinte, eu falei, tá, querem que eu
eu não queria construir. Eu queria só dar consultoria. Só que a consultoria, como as pessoas elas não calculam muito bem o que elas estão gastando no imóvel, o que eu fiz? Eu justamente falei, não, eu não vou errar dessa vez. Eu vou ficar trancada dentro do quarto e eu vou estudar tudo que eu errei e vou preparar um modelo de negócio que seja transparente. Tanto para mim, que eu não tenho que passar de novo pelo que eu passei. E que também o cliente fique respaldado. Em tudo, até na questão do próprio contrato. Eu tive que ensinar os corretores a venderem esse tipo de imóvel, porque eles não lhes falta agora que eles estão começando a ter conhecimento e estão agora querendo só vender imóvel via financiamento de construção, porque eu apresentei para eles o seguinte: o corretor também tem corresponsabilidade na venda de um imóvel que dá problema. E muitos não sabem disso. Então, acontece que, passando muitas informações, através dessas informações, que aí eu consegui vender várias casas. E assim, como eu disse, como sempre falaram, tudo através de informação, clareza e projeto. A pessoa vem para mim com a avaliação de crédito dela aprovada e eu projeto um imóvel, calculo, faço orçamento, calculo o que dá para ser construído com o que foi liberado para ele. Então, é muito seguro, é um processo muito seguro, tanto para mim quanto para o cliente, porque acaba que ele tem o recurso, ele vem direto da Caixa, a entrada, eu acabo facilitando muito a entrada, justamente para poder dar acesso ao processo, né, de venda. E então assim, e o financiamento de construção, você já inicia com a obra toda regularizada, que é diferente do imóvel pronto, que você pode começar a construir. Isso, obviamente, no interior, sem nenhum alvará de construção. E você tem um aplicativo, né, que a pessoa pode acompanhar direitinho todo esse processo da Exato. construção e até mesmo ver você lá. Pode falar Isso. um pouco sobre isso? Ela tem acesso à hora que eu fui para a obra, as coordenadas do local. Ela tem acesso a, a como é que o imóvel está sendo desenvolvido, se dentro do planejamento está tudo ok ou não, porque eu disponibilizo isso também. O que é importante, porque o cliente, muitas vezes, por ser leigo, ele não sabe se a obra dele ele tá adiantada ou atrasada. Então, através desse aplicativo, você consegue saber se sua obra está adiantada ou atrasada. E o que me falta hoje em dia é mão de obra na minha cidade. Porque é uma cidade com um potencial absurdo. É uma cidade muito conhecida por ser a capital baiana da fé. Eu ia perguntar isso, porque é uma das cidades que mais tem romarias ali na região. Exato. E é isso, eu imagino que por ter essa questão turística, né? As pessoas, na verdade, elas mais alugam casa, elas não ficam raízes lá, né? E você tá fazendo um processo que as pessoas têm que fincar raízes, né? Quando elas vão atrás de financiamento pra moradia e tudo mais, elas estão buscando criar raízes no Porque, local, né? na realidade, quando você é feito na minha cidade, que é muito interessante. Hoje é mais barato você financiar imóvel, pagar uma parcela de imóvel, Uhum. do que um aluguel. Porque, devido às empresas, as multinacionais que vieram, elas procuram muito aluguel. Se você chegar em Mogi da Lapa hoje e você quiser alugar um imóvel, você pode ter absoluta certeza, porque eu fiz isso, de procurar um imóvel. Se eu for, se você for financiar aquele mesmo imóvel, e se você for locar,
a parcela daquele imóvel vai estar mais barata no financiamento do que no aluguel. Porque as pessoas, elas sempre foram acostumadas a estar alugando. Só que como vieram pessoas de fora, pessoas de empresas multinacionais ofertando muito mais dinheiro, então o aluguel subiu. E as pessoas que moram lá não têm a mesma capacidade de renda de estar pagando o mesmo valor. Na minha cidade, por exemplo, uma casa de 95 metros quadrados custar quase que 3 mil reais. Nem garagem tem, né? Então, uma coisa assim absurda que eu costumo até brincar. Até falar bem assim, eu falei, tá virando aqui um pedacinho de Hollywood. Porque não tem condição. Você vai para qualquer outro local e uma casa com piscina, 5 mil reais. E você tem banho da Lapa. Entendeu? As pessoas, elas... Porque simplesmente houve-se uma demanda de pegar uma casa dessa e colocar várias pessoas. E uma empresa multinacional, o que é esse valor para uma empresa multinacional? Agora, para quem é nativo, para quem é da cidade, 5 mil reais é um valor muito grande. Para uma cidade que é coisa de 80% dos financiamentos que eu faço são financiamentos de Minha Casa Minha Vida. Então, eu não trabalho hoje, principalmente com essa nova regra da Caixa, né, de reter na modalidade price só 50% e na modalidade saque 70%, imóveis que eram vendidos, por exemplo, imóveis de 500 mil reais, com valores superiores ao teto do Minha Casa Minha Vida, acabam que estão estocados. Você acha que tá mexendo no ponteiro da região com esse modelo de negócios e nas atuais condições de Bom Jesus da Lapa? Sim, sim. Você sente mudanças culturais ou mudanças de comportamento das pessoas com a própria Com certeza. financiamento? As pessoas hoje olham e falam, elas sabem, elas nem sabiam o que era um treliça. Elas achavam que... Elas só queriam saber o preço do imóvel. Mas elas não sabiam que aquilo ali causava patologias. E elas achavam que tinham que pagar se desse algum problema. E não. Tem o NBR 15.575, que é a NBR de desempenho, que é a NBR que a Caixa leva em consideração, justamente para poder respaldar, você ter garantia do valor do tempo, por exemplo, da garantia da hidráulica, da garantia da cobertura, de todos os tipos de garantia. E eles não sabiam disso. Eles achavam que se tivesse qualquer problema, eles que tinham que resolver. E é uma coisa que eu acredito, assim, na responsabilidade social que você tem que ter, sabendo que aquela pessoa que ganha, sei lá, muitas vezes, no máximo, 3 mil reais, fazer reconstruir, né? Um imóvel que tem uma patologia estrutural, porque foi executado totalmente de uma forma indevida e ainda com treliça, que não é feita para ser colocada como pilar, né? Já que ela só, falando vulgarmente, ela só recebe forças horizontais, não verticais. Então não dá proteção nenhuma. A mesma coisa que você não estivesse fazendo nada. E você consegue economizar bastante. Uhum. A CN Prates Engenharia se abriu quando? A CN Prates Engenharia eu já tinha desde a Mendes Prates Engenharia. Mas essa nova configuração... eu executava, para não entrar em conflito de interesse, eu não executava em Guanambi. Somente em Bom Jesus da Lapa e fazendo vistoria. Certo. Eu pergunto isso porque eu queria saber qual é o status da CN Prates Engenharia hoje. Você falou que tá indo muito bem, os negócios estão voando. Você tem uma noção de quantos clientes já atendeu? Como tem os negócios? De clientes que eu atendi, eu não tenho nem noção, mas do tempo que de processos que estão, assim, em tramitação, na Caixa, hoje eu tô com mais de 20. E num curto espaço de tempo.
num curto espaço de tempo. 20 projetos simultâneos acontecendo, Simultâneos né? Que é muita coisa acontecendo. pra uma empresa, né, E centralizada porque eu aí, não né? só faço isso, né? Eu também dou consultoria. Então, acaba que o problema do financiamento de construção do meu modelo de negócio, é que antes de te entregar o que eu vou executar, eu tenho todo o trabalho de ver se é viável a venda do imóvel. Porque muitas vezes não é viável a venda do imóvel. Você vai acabar tendo prejuízo. Então, eu prefiro 1000 vezes hoje deixar de vender do que não ter, vender uma casa que eu vou ter prejuízo. Cada casa, ela tem uma conta separada. Eu não misturo. Eu não vou tirando aquele famoso, vou tirar dinheiro de uma casa para colocar na outra. Não faço. Aquela casa tem uma conta. Aquela outra casa tem outra conta. Então, assim, eu tive todo esse processo, né? E, de fato, eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz, né? Melhor decisão que eu fiz foi abrir mão de ter, né? De ter voltado para a Lapa, de ter seguido o modelo de negócio que eu tendo conhecimento, que eu executei, né? Porque outras pessoas que não têm conhecimento palpitando, você acaba que você fica muito engessado, né? Eu já cheguei a trabalhar em empresa com outra pessoa que eu tinha um relacionamento, e eu acabava ficando muito engessada. E eu sou uma pessoa que eu sou muito... eu gosto muito de vender. Eu gosto muito de vender, mas vendendo de uma forma que mostre que você está fazendo um bom negócio. O cliente, hoje, quando ele mesmo escolhe o local que ele vai construir, o terreno dele, ele mesmo escolhe. Então, não todos os projetos, eu faço um projeto, antes eu tenho uma entrevista com você, para saber como é que é a sua vida. Porque a sua vida é diferente da minha. Você pode receber pessoas em casa, eu posso ter uma vida mais pacata. E lá não, era um projeto padrão. Você comprava na internet. E aí, tudo, fachadas iguais, projetos iguais, em grande escala, sem nenhum acompanhamento técnico de fato, para poder respaldar. E muitas vezes até engenheiros que assinam coisas que não sabem que eu, por ter passado por isso, sei que muitas vezes você pode estar arriscando perder seu CREA. Eu não perdi o meu porque, de fato, eu consegui provar que eu não tinha responsabilidade daquilo. Eu não tive culpa do que estava acontecendo. Então, isso é muito importante. E até hoje, graças a Deus, eu me refiz. Eu me refiz. Depois que, como eu disse, de ter saído do luto da minha avó, de ter separado, de ter, dentro desse processo de separação, sofrido também muita questão da parte emocional, porque não é fácil você casar com uma pessoa que tem filhos e que você no processo de depressão agudo, como eu estava tendo, eu não conseguia sair da cama, né? Então, eles não tinham noção disso. Ceni, muito obrigado pelo tempo que você teve aqui conosco hoje. Obrigado pela conversa. Antes da gente ir, eu queria até perguntar pra você onde é que a gente pode acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, onde é que a gente pode te acompanhar nas redes sociais. E claro, se quiser dar tchau pro nosso público aqui, agora é a hora. Principalmente no Instagram, né? Onde eu passo muitas informações, não só para o público da minha cidade, da região, mas para quem está pensando em financiar um imóvel, né? Eu passo bastante informações, como eu já tenho, como eu digo, 9 anos de experiência,
eu sei o que dá certo, o que dá errado. Passo muitas informações, inclusive para os clientes que pretendem comprar o imóvel. Foi, foi maravilhoso estar aqui, né, nesse podcast com você. E foi até muito importante acabar esclarecendo muitas coisas que não que estavam assim meio perdidas, né? Então, a minha cidade hoje, de Bom Jesus da Lapa, tá agora, graças a Deus, se voltando agora para a parte imobiliária e vendo que tem um potencial absurdo. E muito obrigada, né, pelo tempo, né, que a gente teve essa conversa. E foi maravilhoso. Massa. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau.